E pessoal, vamos falar hoje de câncer de testículo. Não é uma coisa assim muito comum, mas é uma coisa que a gente vai ver, que a gente tem que saber identificar para tratar. Não pode o paciente chegar para você e você não fazer um exame físico, ele tiver uma queixa vaga, homem já não costuma ir no urologista ou até no clínico que seja, às vezes isso não chega direto para o especialista, vai ser para o médico que ele conhece, vai chegar até no pediatra, porque é o médico que tinha mais contato de antigamente, são pacientes jovens, e aí o paciente chega para você com uma queixa, eu tenho um carocinho aqui, ou um incômodozinho no testículo, e se você não avaliar, você pode deixar passar. A gente vai ver que o câncer de testículo, ele tem uma ótima resposta ao tratamento, mas ele tem que ser diagnosticado rápido. Você imagina você pegar um câncer metastático e você querer tratar, se não vai ser muito mais difícil do que pegar inicialmente. Então a primeira coisa que a gente vai ter que saber aqui como introdução é entender onde é que está o testículo, como é que funciona para a gente poder identificar e fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, diagnosticar cedo o nosso doente, não deixar passar a bobeira, tá? Não pode chegar um paciente com câncer de testículo, com a massa testicular e você achar que é uma hérnia inguinal, tá? A gente vai ver isso aí na vida, infelizmente, não pode acontecer, beleza? Então vamos começar tranquilo. Pessoal, os testículos todo mundo sabe, né? São 2 testículos, normalmente, né? E eles ficam numa bolsa, que muita gente chama de bolsa escrotal, mas que é um termo que é redundante. Na verdade é a bolsa testicular, porque escroto significa bolsa. Então se você falar bolsa escrotal, você está falando bolsa bolsal, né? Então você vai usar a bolsa testicular. Você vai ver que se você pedir um ultrassom de bolsa testicular, é capaz de voltar o pedido e a pessoa te perguntar, é bolsa escrotal que você quer, doutor? E aí você vai dizer, é isso mesmo. Mas enfim, chega de conjectura. Então, pessoal, os testículos, o que a gente precisa saber? A anatomia do testículo. Galera, a posição do testículo é essa aqui. É muito importante saber a posição do testículo, porque um dos diagnósticos diferenciais que a gente vai ter vai ser uma entorse. E aí, se você não sabe qual é a posição do testículo, você pode até saber operar, mas quando você entrar, se não for aquela isquemia muito clara, quando você olhar o testículo não tiver tão isquemiado, você não sabe se foi um trauma que tinha um hematoma ali, ou se aquilo ali é realmente uma entorse. E na hora de você posicionar, você tem que fixar o testículo na posição correta. A mesma coisa, pacientes onde o testículo não desceu, a gente vai ver, tá? Esses pacientes, quando você faz o reposicionamento do testículo para a bolsa testicular, quando você faz a orquidopexia, que é fixar o testículo à bolsa, ele tem que ser fixado na posição correta, que é essa daqui. A gente vê o epidídimo por sobre o testículo, aqui a gente vê a cabeça e a cauda do epidídimo. O testículo está aqui embaixo, tá? A gente tem a artéria testicular, o canal deferente e o plexo de veias, o plexo pampiniforme. O que mais que a gente vai precisar saber? Pessoal, vamos falar então onde fica o testículo. O testículo fica dentro da bolsa testicular, dentro do escroto. Os 2 testículos ficam dentro do escroto. Embora sejam compartimentalizados, é uma bolsa só, que é o escroto. E o que é essa bolsa, gente? O escroto é uma bolsa de pele, fáscia e músculos. Então, como é que a gente vai lembrar disso? Pessoal, quando fica frio, o testículo ele vai ser elevado naturalmente, porque a bolsa contrai e aproxima os testículos do seu corpo. Por quê? Para aumentar a temperatura. Está muito frio lá fora, o testículo tem que ser mantido numa temperatura ideal, que é a temperatura mais quente, então ele se aproxima do resto do corpo para poder manter, regular a sua temperatura. Não é o testículo que está se movendo, é a bolsa com a parte muscular que vai fazer essa contração, e aí ele vai encolher, tá? O testículo não vai mudar de tamanho, né, pessoal? O que acontece é só a bolsa que vai estar encolhendo e aí, consequentemente, com o testículo dentro, ele vai se aproximar da pele. Isso é importante, a questão da temperatura, porque quando a gente vai falar de criptorquidia, o testículo que não desceu e tudo mais, o testículo no abdômen ele tem uma temperatura diferente da temperatura da bolsa. E isso daí é uma das coisas que atrapalha e que possivelmente vai causar o câncer, tá? Então,
essa questão muscular também é um fator de proteção do testículo. Ele tem que estar sempre numa temperatura ótima. Ah, mas eu moro num lugar frio, doutor. Não, não tem problema, gente. Isso tem uma regulação, tá? A questão é só a bolsa que vai fazer parte dessa regulação. A gente vai lembrar que se ela contrai, então ela tem músculo. E é isso mesmo. Então é pele, fáscia e músculos. Então, dentro dela, além do testículo, a gente tem o epidídimo e os elementos do funículo espermático. Isso tudo vai estar dentro da bolsa testicular. E aí, como é que ela é dividida? São dois compartimentos, como eu falei, independentes. Um testículo não encosta no outro, porque eles são separados por uma ráfide mediana, que é basicamente a fusão entre a parte da pele com os tecidos internos, fica exatamente no meio da bolsa testicular. Vai ter um testículo de cada lado. Quando a gente quer fazer uma abordagem cirúrgica dos testículos, a gente normalmente, para fazer uma incisão única, a gente faz a incisão na ráfide mediana, exatamente no meio da bolsa escrotal, uma linha mesmo, a gente vai ver. E aí na ráfide mediana, a gente consegue abrir ali no meio e você disseca para um lado, acessa um testículo, depois fecha, disseca os tecidos abaixo, do outro lado, acessa o outro testículo. Para fazer vasectomia, pode fazer assim também. Ao invés de você fazer uma incisão em cada lado da bolsa para você acessar o deferente de cada lado, você pode fazer uma incisão na ráfide mediana, que é o que o urologista mais vai usar, é mais estético. Lembrando que você dá ponto no escroto, não é problema, como ele é enrugado naturalmente, não vai fazer cicatriz e o paciente não vai reclamar. Mas, né, você como especialista, você vai acabar fazendo o mínimo de invasão possível, uma incisão só. E onde que é essa ráfide mediana então? É isso aqui, gente. Você tem o pênis, tem os testículos e aqui no meio, ó, se você olhar bem, tem uma linha, ó, que vai até lá embaixo, ó. Tá vendo essa linha aqui? Tem linha mesmo, é visível, chama ráfide mediana, então. É isso pra gente que a gente vai utilizar como parâmetro. De um lado vai ter um testículo, do outro vai ter o outro testículo, com seus elementos, seu epidídimo, seu funículo, por aí vai. O que mais? Camadas, então, já que a gente está falando do tipo de cirurgia, como é que a gente vai acessar, você tem todas as camadas. Não é só a pele. É importante você saber isso para você poder ter uma ideia de como você está fazendo a dissecção, para você não deixar espaço virtual para criar uma hidrocele, por exemplo, no futuro, para você fazer o tratamento adequado. Para acessar o testículo, você, para fazer a cirurgia, por exemplo, uma orquiectomia por um tumor de testículo, você vai ter que acessar o testículo. Tudo bem que nesses casos, a gente acaba usando a via inguinal, puxa o cordão para fora pela via inguinal, como se fosse fazer uma herniorrafia inguinal. Mas se você quiser fazer uma cirurgia pela via escrotal, é assim que a gente vai fazer. Então, como é que são as camadas? Começa a mais externa, é a pele, isso é óbvio, né? Então, abaixo da pele a gente tem a túnica dartos. E o que tem de importante pra gente nessa diferença de camada, né? A túnica dartos, ela tem as fibras do músculo liso. Então é o que vai ajudar a contrair o escroto. Ela vai ser uma continuação da fáscia perineal e da fáscia superficial do abdômen, da musculatura. Então você tem na fusão da musculatura a formação da fáscia que vai compor uma das camadas do escroto. Abaixo disso, túnica espermática externa, tá? A gente vai vendo, gente, de fora para dentro, tá? A túnica espermática externa, ela já vem da aponeurose do oblíquo externo. Então é fácil de lembrar, né? Externo com externo. Tudo bem que você não precisa saber essa decoreba, de onde vem. Pode ser que uma prova, uma vez, te pergunte isso. Mas é uma questão que se você errar, a maioria vai errar também. Mas a gente não está aqui só para acertar questões, está aqui para aprender, certo? Então a gente tem que saber as camadas. Então se você não lembra de onde vem, pelo menos você sabe que é pele, dartos, espermática externa e depois cremasterica. Gente, cremasterica também é parte de musculatura elevadora, tá? Então, essa já vem do oblíquo interno. Então, você tem a espermática externa do oblíquo externo e você tem a cremasterica do oblíquo interno. Pessoal, depois é que vem a espermática interna. Então, o que separa a espermática interna da externa é a cremastérica.
E aí, da onde que vem a espermática interna? Da fáscia transversalis. Pessoal, essa toda a musculatura do assoalho a gente vai ver que vai fundir e vai formar a bolsa. E é por isso nessa fusão do lado direito com o lado esquerdo que cria a ráfia mediana e separa em dois compartimentos, né? É assim que forma o organismo, é assim que forma a nossa bolsa testicular. Depois, túnica vaginal. E é interessante, o nome é vaginal, mas é a túnica do escroto mesmo, do homem. O homem tem túnica vaginal, é isso aí mesmo, tá? Ela tem dois folhetos, o folheto parietal e o folheto visceral. E às vezes você pode ter um acúmulo de líquido ali, tá? E aí, gente? E o testículo, então, que é o nosso assunto, afinal de contas, né? Então, o testículo, como eu falei, a gente tem a posição anatômica correta, a vascularização, o ducto deferente passando atrás, tá? Quando a gente vai fazer uma vasectomia, por exemplo, a gente acessa ele aqui em cima. Ele tem uma textura de corda de violão. Você consegue palpar ele mesmo sem abrir a pessoa. Você pegando ali, palpando o cordão logo acima do testículo, na lateral, abaixo do pênis, você palpar bem profundo, você vai sentir uma estrutura em forma de corda de violão. Você consegue isolar ela, quando você liga, você faz uma vasectomia. É só uma curiosidade. E aí, pessoal, aqui a gente tem o desenho das túnicas, né, para a gente poder avaliar. Como é que são os testículos? Os testículos, eles também têm as suas divisões, seus pontos anatômicos. Por que isso é importante, Leandro? Porque você tem que saber onde que está o tumor. Ah, mas eu não vou tirar o testículo inteiro? Vai, mas é diferente você saber a localização. Você tem que palpar o tumor. Então, quando você for avaliar o paciente, for fazer uma anamnese, um bom exame físico, você tem que descrever onde que está o tumor, qual é o tamanho, qual é a característica, se é duro, se é mole, se é aderido, se está no polo superior, onde é que está. Então, quais as divisões que a gente vai ver? A gente vai ter o polo superior e o polo inferior do testículo, tá? Não estou falando de epidídimo, estou falando de testículo. Polo inferior e polo superior. A gente tem as margens lateral e medial, então isso aí a gente já sabe, né, pessoal? Você vai dependendo de onde está o seu testículo, qual é o lado do meio é sempre o medial, o lado de fora é o lateral. E faces anterior e posterior. A face posterior, pessoal, ela é coberta pelo epidídimo e daí que tem a posição que a gente estava falando. Então, se você sabe exatamente como funciona, como é que está, você vai saber anatomicamente onde está o seu tumor, se ele está acometendo, por exemplo, o epidídimo, se o seu doente vai ter outros sinais, outras informações para te dar, dependendo do local onde ele está. O acesso, gente, no final das contas, você vai fazer a cirurgia, vai ser a ressecção do testículo completo, você não vai tirar um pedaço do testículo. Mas para você fazer uma radioterapia, por exemplo, você vai mirar exatamente naquele local ali. Isso daí já é parte de tratamento. Mas agora a gente já sabe onde o testículo se encontra, como é que funciona a bolsa testicular, quem é o testículo e as suas porções. E agora a gente já vai saber como tratar e como acompanhar a partir daí uma massa que possa surgir no nosso testículo. Legal.